Fala pessoal, aqui é mais um Pod Raiz. Hoje o nosso tema é sobre manejo de dor no PS. Aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara. Tudo bem, Léo? Ei, Luísa, tudo bem? Bom, bem-vindos todos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre dor. Todo dia tem alguém com dor no pronto-socorro. Exatamente, Léo. E por isso a importância, né, da gente manejar e controlar a dor no pronto-socorro. Léo, o que é dor? Dor é uma sensação desagradável, autorreferida pelo paciente. Existem definições formais. Dor são sensações, não sei o que da OMS. Subjetivas. Mas dor é o que o paciente fala que está doendo. Resumidamente é isso. Dor é uma sensação desagradável, não mensurável por aparelhos ou por exames. Então ela é subjetiva nesse sentido, referida pelo paciente. Se o paciente fala que está com dor, a única certeza que você pode ter é que ele está com dor. Isso é muito comum, né, Léo? A gente subestimar a dor, né? É um pouco de piti, não vou fazer tal medicação. O paciente às vezes já vem com uma lista de medicações que ele já usa para dor e a gente fala, não vou fazer isso tudo, vou fazer menos. Isso é bem comum, né? Acaba caindo até num julgamento moral da dor, né? A gente quer dizer que o paciente está com mais ou com menos dor por conta de que você acha que aquilo é mais tolerável ou menos tolerável. Gente, via de regra, tem até piadinha, né? Homem com 37 graus de febre, mulher em trabalho de parto, mesmo nível de sofrimento. Isso é um fato. Né? Homem com cefaleia, mulher com pedra nos rins, mesmo nível de sofrimento. Tem essa questão da sabedoria popular que diz que as mulheres são muito mais resistentes à dor do que os homens. E eu particularmente concordo, eu não sou nada resistente à dor. Mas tem essa questão da sabedoria popular que fala sobre isso. Mas a gente pode extrapolar essa ideia da sabedoria popular para dizer que cada indivíduo, que cada pessoa tem a sua tolerância maior ou menor à dor. Então a gente não consegue mensurar a dor do próximo, a dor do outro, a dor do residente, a dor do paciente. A gente precisa, para mensurar isso, questionar ao que está sentindo a dor, ao indivíduo que está sentindo a dor, como é que está a dor dele. A gente pode fazer isso através de, por exemplo, perguntando. Está doendo pouco, médio ou muito? Tem gente que vai recomendar fazer isso através de escalas visuais da dor. Acho que todo mundo já viu, né? Escala visual da dor. Aí tem a carinha triste. A enfermagem costuma até imprimir, né? Com as carinhas. Tem a carinha triste, uma carinha menos triste, mais ou menos. Carinha feliz, que está sem dor. Essa é uma forma de avaliar a dor, né? Escala visual da dor. Tem gente que costuma avaliar a dor... Escala numérica mesmo, né? Por escala numérica, de 0 a 10, qual é a dor que o senhor está sentindo? Dica... Quando você for perguntar sobre escala numérica, você tem que dizer qual que é ruim, tá? Porque tem gente que vai falar de 0 a 10, qual é a dor que eu tô sentindo? Minha dor tá nota 0. Tipo, nota 0 tá sem dor? Não. Nota 0 porque tá péssima, porque Exato. eu aprendi na escola que tirar 0 era ruim, tirar 10 era que é bom. E você na sua cabeça às vezes tá ao contrário, então você tem que dizer, olha, se 10 for a pior dor e 0 for sem dor nenhuma... Quanto é que está a sua dor? Eu não gosto muito de 0 a 10, não, sabe? Eu acho que alguns pacientes têm dificuldade para mensurar mesmo. Para mensurar, né? Isso mesmo. Eu prefiro pouco, médio, muito, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o jeito que você mensurar, do jeito que você perguntar, tá valendo. É importante que você mensure isso aí. E a gente mensura isso aí perguntando para o paciente. Exatamente, Léo. E aí a gente tem alguns tipos de dor, né, Léo? Quais são esses tipos de dor? Olha, tem duas categorizações que são importantes na questão do tipo de dor. A primeira é em relação a se a dor é nociceptiva, se a dor é somática, se a dor é neuropática ou se a dor é psicossomática, né? A nociceptiva é aquela dor clássica da espetada na pele, da agulhada. A dor visceral, somática em alguns lugares, mas visceral talvez seja a melhor expressão,
é a dor das vísceras, né? É uma dor mais vaga, um pouco, que dói muito, mas é uma dor mais vaga. A pessoa não consegue apontar exatamente onde está doendo. É a dor abdominal, uma dor torácica, aquela dor do... Nossa, está com um desconforto no peito. Está doendo, mas ela não aponta igual a nociceptiva. A gente tem a dor neuropática, aquela da inflamação, da doença dos nervos, muito comum, por exemplo, na neuropatia diabética ou na neurite pós-herpética do herpes zoster, é uma dor neuropática. E tem uma dor que é muito importante, que é a dor psicossomática, que é muito menosprezada por boa parte dos médicos, mas que dói tanto quanto as outras. Vira o piti, né, do plantão, mas... Cara, a pessoa que terminou com o namorado está sentindo dor. E é isso, é dor. É dor. Existe a síndrome do coração partido, síndrome de Takotsubo, que a pessoa desenvolve uma insuficiência cardíaca aguda por estresse emocional. Tem pesquisas com neuroimagem, onde você bota lá a pessoa lá no PET, lá, faz a ressonância, não sei das quantas, que a pessoa terminou, tá num sofrimento emocional. Exemplo, terminou com o namorado terminou com ela, levou o famoso acordo pé-bunda, né? Ou alguém entrou com o pé, você entrou com a bunda. É uma dor absolutamente psicossomática, e que você dá paracetamol para esse paciente, e aquelas áreas do cérebro que estavam ativadas, gerando essa dor, aquelas áreas diminuem. Paracetamol ajuda a diminuir a sensação da dor de um término de namoro. Isso existe. Então, assim, 4 tipos de dor em relação à caracterização da dor. A nociceptiva, a visceral, a neuropática e a psicossomática. Tão importante quanto isso é a gente saber a categorização da dor em relação ao tempo, porque isso muda tudo. Dores agudas, que são as que, via de regra, nos interessam no pronto-socorro. As dores agudas são tratadas de forma bastante diferente das dores crônicas. Isso também é muito importante. Então, quando você vê um paciente com dor no pronto-socorro, é muito importante você procurar saber se é nociceptiva, visceral, neuropática ou psicossomática, e o quanto de agudo, quanto de crônico ou de subagudo aquela dor tem. Isso é um ótimo começo, além de mensurar a intensidade da dor. Isso faz toda a diferença, né, Léo? Eu vejo quanto é importante, né? A gente aprende muito na graduação sobre a anamnese e na hora de fazer, às vezes no PS, naquela correria, a gente perde essas dicas, né, que o sintoma do paciente traz pra gente. Então, assim, quando começou, né? Onde que dói? São perguntas fundamentais. E aí, Léo, a gente tem alguns aparatos aí dentro do pronto-socorro para manejar essa dor, né? Como que a gente trata, então, a dor? Uau! Tratamento da dor, assim, em abraço, às vezes. Pode ser. Pode ser um abraço, né? Em 2023, que é quando a gente está gravando esse episódio, a humanidade ainda não descobriu como evitar que a dor aconteça. Aliás, já dizem aí os budistas que tudo é dor, né? Tudo é dor. E quando a gente para de querer não sentir dor, como diz a canção do Legião, é que a gente começa a aceitar e para de doer. Quando você aceita que dói menos, é uma verdade científica. Mas voltando, sem filosofar, como é que a gente maneja a dor em 2023? Não dá para evitar que a dor aconteça. De fato. Acidentes domésticos acontecem, traumas acontecem, pessoas infartam, etc. e tal. Mas permitir que em 2023, com o arsenal de conhecimento que a gente tem, de terapêutica que a gente tem, que o paciente sinta dor no pronto-socorro, é uma má prática. Porque a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, que é um absurdo você permitir que o paciente sinta dor. Para as dores nociceptivas, aquelas dores de pele, de fratura, quebrou, cortou, arranhou. Para as dores nociceptivas, o mais clássico é a gente recomendar aquela história da escada de analgésico da OMS. O que é a escada de analgésico da OMS? É composta basicamente de 3 degraus, que a gente coloca analgésicos comuns do primeiro degrau,
para dores leves. A gente coloca anti-inflamatórios não esteroidais no segundo degrau para dores moderadas. E num terceiro degrau a gente coloca opioides para dores intensas. O racional dessa escada é que a gente vai acumulando. Então, se o paciente tem uma dor moderada, ele vai usar tanto o analgésico comum quanto o anti-inflamatório. Por exemplo, dipirona com diclofenaco, paracetamol com tenoxicam. Esse é um exemplo, tá? E se precisar, ele vai colocar um opioide. Então, você pode usar paracetamol com cetoprofeno com tramadol, que é um opioide fraco, ou dipirona com meloxicam com morfina, que é um opioide forte. Essa associação em 3 degraus, ela é o clássico da dor nociceptiva. Lembrar que no terceiro degrau tem uma pegadinha que a gente precisa ficar atento, que muita gente se equivoca, que é associar opioide fraco com opioide forte. Não associem opioide fraco com opioide forte. Se o paciente está bem com opioide fraco, mantenha no opioide fraco. Se o paciente está precisando de opioide forte, dá o opioide forte para ele, tira o opioide fraco da prescrição, porque senão o opioide fraco fica competindo pelos receptores contra o forte e acaba meio que enfraquecendo aquele forte, porque vai ter menos receptores opioides disponíveis. Esse é o clássico da dor nociceptiva, Luísa. E além, assim, a gente fala muito dessas medidas farmacológicas, né, que inclui esses analgésicos aí, a tão famosa dipirona, o paracetamol, os anti-inflamatórios, que são muitos, né? Acho que os opioides, assim, mais disponíveis pra gente aí, acho que a morfina na emergência, muito utilizada, né? Tem mais algum, Léo? Olha, eu já prescrevi muito opioide no pronto-socorro. Nalburfina, já prescrevi tramadol, eu já prescrevi muito dolantina, né? Antiga meperidina, petidina, morfina, em todas as suas apresentações, metadona, mas com o passar dos anos, com estudo e com experiência, a minha carteira de opioides para usar na emergência tem diminuído, porque a gente tem chegado à conclusão que não vale a pena fazer alguns opioides. Por exemplo, o tramadol venoso. Tramadol venoso é igual botar o paciente para vomitar. A gente fala sempre isso. Fato. Faz tramadol na veia, o paciente vai vomitar. É um efeito colateral muito frequente. Você já gasta 2 medicações, né? Que vai um Vonal mais um Tramal aí junto. Exato. Você já gasta o antiemético junto com o tramadol. Então, eu cada vez menos tenho prescrito tramadol venoso. Eu uso bastante, em termos de opioide, quando eu quero usar fraco. Codeína. Codeína é tão potente quanto o tramadol. Ou o tramadol oral. O tramadol oral tem uma tolerância bem legal. Ele não dá essa quantidade absurda de êmese. Quando eu preciso subir para um opioide mais forte, no contexto de emergência, eu tenho usado cada vez menos nalburfina, meperidina, petidina, dolantina. Já não uso nada, porque esses dois aí, né, o Nubain e a dolantina, tem um efeito de adição, um efeito de vício absurdo. Já tem os conhecidos do PS, né? Os pacientes viciam com pouquíssimas doses. E viciam mesmo, você cria um dependente ali. Então, quando preciso subir para o opioide mais forte, eu tenho usado morfina. Em todas as suas apresentações, oral, subcutânea, até mesmo retal dá para fazer, com supositório, venoso. Tem uma modinha rolando sobre metadona. Eu tenho visto muita prescrição de metadona, pessoas usando metadona. Eu não recomendo que vocês usem metadona na emergência. Não porque seja uma droga ruim, não é. Mas porque é uma droga muito difícil de titular, de você acertar a dose. Metadona é uma droga mais propícia para o uso crônico, para fazer uma rotação. Eu vejo muito no desmame, né? Quando você vai tirar o fentanil do paciente, eu já vi prescrevendo ali a metadona. Uma rotação, né, de opioide para um paciente que está precisando ajustar ali uma opioide terapia que já está mais longa. Aí beleza. Para emergência eu não gosto.
E tem um opioide que a gente às vezes esquece de falar dele, mas que é talvez o campeão da emergência, que é o nosso amigo fentanil. Fentanil é um opioide. Então, se você precisar de uma analgesia ainda mais potente, por exemplo, você vai ter que entubar o camarada, drenar o tórax, é um politrauma. Sabe? Fentanil é uma boa opção. Sabe? E é disponível, né? Disponível. Tudo quanto é canto tem. Então, assim, hoje em dia, a minha prescrição de opioides para pacientes agudos tem ficado em torno de codeína, tramadol oral, enteral, morfina e, eventualmente, fentanil. Eu tenho fugido de outros opioides. Acho que de farmacologia, acho que seriam essa aí. A gente tem esse arsenal, né? Ainda tem para adicionar, em termos farmacológicos, além da escada clássica, os que a gente chama de adjuvantes ou moduladores da dor. A gente pode falar... Aí tem uma categoria enorme de medicamentos que podem ajudar com o controle da dor na emergência, cada um na sua subindicação. Por exemplo, corticoide pode ser um excelente controlador de dor em crises de cefaleia. Nós já falamos isso em outro episódio aqui. Sim. Anticonvulsivantes podem ajudar muito em dores neuropáticas. Antiespasmódicos, né? A velha escopolamina pode ajudar muito se o paciente estiver passando por problemas de cólicas, de espasmos. Até mesmo relaxantes musculares podem ajudar muito quando é uma crise de uma contração hiperaguda, contraiu um músculo ali, está com alguma doença que gera uma contração dolorosa, você pode usar um relaxante muscular, um benzodiazepínico. Então, assim, essa categoria de moduladores da dor, ela é importante. Ela vai envolver, dependendo de cada situação, corticoides, vai envolver antidepressivos, neurolépticos, anticonvulsivantes. Talvez esses 4 sejam os principais moduladores da dor. Gabapentina pode ser um santo remédio, por exemplo, nas neurites herpéticas. E aí sim, eu acho que em termos de farmacologia, a gente tem esse arsenal enorme, que já dá para controlar muito, muito, muito da dor. Exatamente. E aí tem as medidas não farmacológicas, né, Léo? Que a gente citou algumas aqui, mas que teria aí de exemplo principal pra gente falar. Cara, medida não farmacológica... Abraço. Oi? Abraço. Abraço! Eu sou Olaf, eu gosto de abraços quentinhos. Como diria nosso amigo Fábio Porchat. Medidas não farmacológicas são importantes para controlar a dor. Um paciente que tem uma lombalgia, ficar em repouso é uma medida não farmacológica que ajuda. Então você vai dar como analgesia para esse paciente. Como prescrição, né? Como prescrição, o atestado. O atestado faz parte do controle da dor, para ele ficar em repouso. Botar a bunda na cadeira, as costas na cama. Fisioterapia pode ajudar muito com dor. Psicoterapia pode ajudar muito com dor, principalmente aquelas psicossomáticas, mas não somente as psicossomáticas, porque dores nociceptivas também melhoram com psicoterapia. Pode ter quimioterapia como... Aí todo arsenal médico pode entrar como alguma medida de controle da dor. Você pode fazer quimioterapia para controle da dor, claro que não vai ser na emergência, mas existe. Existe radioterapia para controle da dor, não vai ser na emergência, mas existe. Psicoterapia. Própria cirurgia, né? Cirurgias paliativas para controle da dor existem. Acupuntura, repouso, apagar as luzes pode ser um excelente analgésico quando você está numa crise de enxaqueca. Botar um ambiente silencioso pode ser um excelente analgésico numa crise de cefaleia atencional. Tudo isso são medidas não farmacológicas. Eu sou fã de acupuntura, por exemplo. São medidas não farmacológicas que ajudam demais no controle da dor e que você precisa saber usar no pronto-socorro quando adequado, né? Já existe pronto-socorro de acupuntura por aí, em alguns locais aí que tem acupunturista para você fazer uma reverência de pronto atendimento. Mas, claro, isso não é a realidade do dia a dia. Mas você precisa saber, pelo menos,
recomendar. Eu sei que isso não está disponível em tudo quanto é lugar, mas precisa saber pelo menos recomendar. Recomendar repouso, precisa saber usar o atestado como medida de controle da dor, você precisa saber recomendar uma troca de função laboral, você precisa saber ao menos recomendar que procure um fisioterapeuta, você precisa usar o arsenal terapêutico farmacológico clássico de analgésico, anti-inflamatório, opioide, farmacológico adjuvante de antidepressivo, neuroléptico, corticoide, anticonvulsivante. E não farmacológico, você precisa juntar tudo isso para controlar a dor do seu paciente. Perfeito, Léo. Eu acho que é isso, assim. É lógico que a gente estava comentando disso, né? Manejo de dor aí, dá pra gente falar horas aqui, né? Especificar em cada local tudo que a gente falou. Mas acho que deu uma visão geral pra galera, né, Léo? Alguma mensagem final sobre isso? Acreditem na dor do seu paciente. Não entrem no julgamento moral, porque no final das contas é isso, de falar que o paciente está com dor, não está com dor, se ele está simulando, não está simulando. Tomem como princípio que, a priori, o que o paciente fala é verdade. Existem simuladores? Existem. São muito mais raros do que a gente imagina. Existe gente que vai de mau caráter inventar doença no PS? Até existe, mas é muito mais raro do que você imagina. O que mais existe é gente em sofrimento. Seja um sofrimento físico, com a dor nociceptiva, com a dor visceral, seja em sofrimento social ou até mesmo emocional. Todos esses sofrimentos doem. Todos esses sofrimentos são dores que a gente precisa acolher, cuidar e tratar para o nosso paciente. É isso, galera. Um beijo, né, Léo? Um beijo, mandem sugestões pra gente, @emergência-raiz, Doutora Luísa Brown. Se estiver curtindo, compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilhe o nosso podcast, isso já ajuda a gente demais a continuar produzindo para vocês. Um abraço. Tchauzinho.